Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais um Dr. Money, o seu podcast, onde a gente fala de assuntos que interessam a você que tem sucesso na vida, investidor, empresário, você que já tem uma carreira bem sucedida. Esse é o primeiro episódio do ano, um feliz 2026. E vamos falar hoje aqui com um especialista em longevidade. Não adianta nada você ganhar dinheiro, ter liberdade financeira e viver pouco. Então, trago aqui o Dr. Cláudio Ambrosio. Dr. Cláudio, prazer. Obrigado por tê-lo aqui com a gente. É um prazer falar sobre esse tema tão importante. Deixa eu apresentar o Dr. Cláudio Ambrosio, endocrinologista. Difícil falar essa palavra, não tem língua presa. Pós-graduado em endocrinologia e metabolismo, Isso, né? Pós-graduado em endocrinologia e metabolismo, Isso. membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e da Sociedade Internacional também de Endocrinologia. Sim. Autor do livro aqui, se você tiver mais de 100 Se anos. você viver mais de 100 anos. Se você viver. Pô, estagiário, me anotou errado aqui, ó, viu? Acho que por isso que eu errei. E se você viver mais de 100 anos? Doutor, prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer. Meu também. O que você pode falar um pouquinho desse livro pra gente? O que tem de segredo aí nesse livro pra gente? Então, nesse livro eu procurei trazer aquilo que a gente pode esperar da medicina nos próximos 10, 15 anos. São as novidades que devem surgir e que vai mudar muito a vida, a qualidade de vida e a expectativa, né, a longevidade das pessoas. Então, é um conjunto de fatores, né, desde o básico, como alimentação, vacinação, vacinas que antes nem existiam e estão existindo agora e vai ter mais vacinas, e até como coisas mais complexas, né, que são resolutivas. Então, às vezes, um determinado tratamento que não existia vai passar a existir. Então, toda a coletânea de tudo isso vai fazer a expectativa de vida do ser humano, como já tem subido, vai subir ainda mais rápido. Isso é importante demais. Eu estava conversando até com alguns clientes num evento e dizendo sobre a liberdade financeira, que é o principal objetivo nosso aqui na nossa empresa, o Dr. Money Podcast, está sempre trazendo informações sobre isso. Clientes da Oregon também, investimentos, que a gente quer levar o cliente para a liberdade financeira, quer que ele tenha uma vida confortável, uma vida financeira confortável, uma vida financeira plena. Só que para ele aproveitar a liberdade financeira tem que ter saúde, né? Não adianta a pessoa se matar de trabalhar e deixar de lado alguns gastos, só entende que gasto, né? Com saúde, com academia, com Alimentação. uma alimentação que é cara, a alimentação saudável geralmente é mais cara do que a alimentação, um fast food, né? Um junk food que é barato. E não adianta nada a pessoa ter um sucesso financeiro sem ter sucesso na saúde também. Verdade. Então essa questão é fundamental para quem quer buscar um equilíbrio. Porque a pessoa tem que fazer a conta. Bom, então eu estou programando aqui as minhas finanças para viver bem até os 80 anos. Mas se viver até os 100, como é que você vai fazer? Exato. E os outros 20 anos? Né? Então é melhor já ir calculando aí para sobrar, para depois não passar aquele aperto lá quando você não tiver a chance de ser produtivo mais, né? Exatamente. Com uma produtividade menor. Isso. Tem uma cliente nossa que ela já estava cliente nossa da consultoria, e ela já tinha uma condição boa, né, de patrimonial, e ela já estava vivendo de renda, vamos dizer assim. Sim. Ela começou a ter usufruto daquele capital que ela acumulou. Aí o que ela fazia? Todo mês ela fazia uma retirada e gastava o dinheiro, né, para viver, para suas coisas. E a gente fez uma conta e entendeu que se ela vivesse 100 anos, por exemplo, ela poderia não ter dinheiro até lá, né? Então, assim, você tem liberdade financeira, mas você vai ter que morrer logo. Porque, assim, aquela coisa, com o dinheiro que você tem, você pode viver o resto da vida, mas tem que morrer amanhã, né? Então assim, não adiantava muito, ela tinha que gastar menos, aí chegou à conclusão, você tem que gastar um pouco menos, para você poder ter uma folga, porque vai que você vive até 90 anos, até 100 anos, e essa é uma realidade. As pessoas estão vivendo cada vez mais, né? Há 10 anos atrás, a estimativa na área médica é que a cada 10 anos, a cada ano que passava, aumentava em 3 meses a expectativa de vida da humanidade. Ou seja, a cada ano, 3 meses a mais. Só que nos últimos anos, isso deu uma acelerada. Então já tem quem diga, apesar de ainda os estudos estarem sendo feitos, né, porque a coisa é muito dinâmica, mas estão já pensando, poxa, a cada ano parece que vai subir um ano. Né? Então, caramba! Porque ainda mais agora com a inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela propicia você fazer testes
que teriam que ser em vivo, por exemplo, em materiais vivos, e você consegue fazer ali vários testes e acelerar o processo, porque você sabe que vai errar muito. Então, você diminui o prazo para testes. Uhum. Então, com isso, eles já estão imaginando que a cada ano que passa, é possível que seja um ano de aumento da expectativa média da humanidade, né, em todos os países do mundo. Mas é lógico que os países desenvolvidos, eles já estão numa curva menos ascendente, né? Os países em desenvolvimento, como é o Brasil, a curva está mais acelerada. Tanto que aí tem o problema do INSS, né? Dos aposentados. Então é uma coisa muito evidente nos países em desenvolvimento. E nos países subdesenvolvidos ainda é uma interrogação, porque a gente não sabe se eles vão entrar numa ascendente de desenvolvimento ou se vai ficar estagnado de acordo com toda a situação, né, do Entendi. mundo. Quais são, se a gente fosse fazer uma lista dos 5 principais fatores que reduzem a longevidade, qual seria esse ranking dos 5 principais fatores? Olha, alimentação, falta de atividade física, nível de estresse, qualidade do sono Uhum. e hábitos ruins, como por exemplo, tabagismo, alcoolismo ou algum hábito que a pessoa tenha que prejudique a saúde. Entendi. Mas isso tá no ranking ou o senhor citou assim no aleatório? Eu citei Uhum. os principais, eu só não Entendi. sei se o primeiro é o número 1, se o segundo é o número 2, Entendi. mas eu tenho certeza que esses 5 Esses 5 que são, são os são os principais. 5, são os 5, Quais são os principais avanços quando a gente fala hoje de tem um termo que me interessa também, né, longevidade que não interessa, né? Quer viver mais. Quais são os principais avanços na ciência que trata da longevidade? Que fatores que estão sendo identificados que são genéticos ou do DNA que geram envelhecimento e que podem ser freados, né? Que podem ser através de não sei, de uma medicação ou de um tratamento? Existe isso? Ou isso é ainda uma utopia? Não. Tem muitos fatores diferentes que a gente vem falando, como por exemplo o teste genético que hoje a gente colhe em consultório, né? Com cotonete, a gente chama de SUAB. Então, um teste genético, por exemplo, metabólico, ele já me informa que aquela criança, aquele adolescente ou adulto, ele nasceu, por exemplo, se ele nasceu para comer, para usar whey protein como suplemento, ou se ele nasceu para usar albumina, por exemplo. Então, esse tipo de teste genético, que é só um exame, nós estamos só falando ainda da parte de diagnóstico, né? Ele é muito propício, porque imagina bem uma criança de 10, 12, 15 anos que começar a viver de acordo com o que ele nasceu para ser, né? Comer aquilo que ele nasceu para comer e não comer aquilo que ele não deveria comer. E ele ter consciência disso, que isso não existia. Então, já começa por aí, né? É a pessoa se cuidar de uma forma, não é o imaginário, assim, ouvi falar aqui. Não é ouvir falar aqui, é uma coisa certa e individual. Então, o primeiro ponto é esse. Além disso, também, já passando agora para as terapias e opções terapêuticas, sim, tem muita coisa nova vindo, como, por exemplo, aí a gente está no auge aí das canetinhas, e junto com isso a gente percebe que os tratamentos injetáveis está sendo uma tendência para todas as especialidades, não só para obesidade e diabetes. A gente percebe que já existe tratamentos injetáveis na pneumologia, já existe os injetáveis na alergia e imunopatologia. Então a gente percebe que os injetáveis, por facilitar a aderência do paciente, a adesão do paciente ao tratamento, por quê? Toma uma vez por semana, é mais fácil você saber se um idoso está tomando o remédio se você vai lá e aplica uma vez por semana. Não tem como ele esquecer, porque esse é um dos problemas aí da geriatria, né? Então, a gente tem tanta tendência de forma farmacêutica, que é a questão do injetável, como a tendência também do desenvolvimento molecular, que agora também, recentemente, está vindo aí as notícias dos peptídeos, que também é uma disruptura, é uma virada de chave na medicina, que é uma tendência que não tem como andar para trás mais, assim como a inteligência artificial, né? Então, isso é uma tendência que... Pronto, virou essa chave na medicina que vai acelerar o processo. Então, são muitas vertentes, assim como os tratamentos hormonais, as reposições, todos os tratamentos, que é muita coisa para a gente falar aqui, mas em todas as vertentes da medicina a gente vem reparando, assim, que, como eu disse há pouco para você, que a medicina,
é igual fazer barba, né? Tem que estudar todo dia, não dá pra, senão você não acompanha, né? Então a medicina tá nesse ponto, senão você fica para trás muito rápido. O senhor acha que daqui a 5 anos, 10 anos vai ter um tratamento que a pessoa vai tomar um remédio, uma pílula, ou vai tomar uma injeção e ela vai ter... Isso vai ser focado em aumentar a longevidade? Não, olha só, existe, por exemplo, o teste do telômero hoje, que pelo tamanho do telômero você já tem uma ideia se a pessoa tem o quanto de vida provavelmente É ela mesmo? tem. É mesmo? Isso é O que é o telômero? o telômero é uma parte que fica dentro do genótipo da pessoa, né? Dentro do DNA da pessoa. Porque eles já perceberam que quando quando diminui e acaba esse telômero, é o fim da vida da pessoa, porque as células não conseguem replicar na mesma velocidade que deveria. Então isso é só uma forma de você monitorar, é uma forma de monitorar. É possível repor esse telômero? Não, mas eles estão tentando fazer com que ele não se desgaste, Entendi. e até isso também já vai ser tentado posteriormente, de aumentar, como você disse. Aham. Mas não é só o telômero que é um parâmetro para nós, né? Então, existem tratamentos, assim como alimentação, como tudo isso que nós já falamos, que faz com que a pessoa se desgaste menos. Imagina você ter um carro que você anda com ele na estrada de chão, de buraco, todos os dias para trabalhar, e você não faz o cuidado com o seu carro, e tem o mesmo carro que você leva na revisão quando deve, periodicamente. Então, qual carro que você acha que você vai ter por mais tempo? Então, nós somos uma máquina que a gente tem que cuidar bem dela. Então, todos os cuidados que você puder ter para poder você melhorar a longevidade e o desgaste, você pode fazer. E hoje já existem recursos, né? É lógico que daqui a 10 anos terão mais recursos, mas hoje, por exemplo, já existem recursos. Eu mesmo, eu utilizo alguns tratamentos naturalmente, eu tenho meus 57 anos hoje, mas eu gosto muito de futevôlei e continuo, e eu tenho filhos, né? Então, e os meninos gostam muito de surfar, apesar de eu ser mineiro, né? Então, para eu acompanhar meus meninos surfando, eu tenho que estar bem, porque senão eu vou me sentir, né? Pô, eu quero curtir meus filhos, né? Claro. Então, eu faço a minha atividade física, normalmente, academia, futevôlei, mas quando dá uma chance, a gente vai numa praia, vai e faz um surf, o que não é muito normal de uma pessoa de 57 anos estar curtindo assim, né? Você tá com 57 anos? Tô com 57. Tá mais novo que eu. Mais novo que eu, pô. Tá mais garotão que a gente. Temos que fazer esse tratamento, Natan. Mas tá ruim aqui o negócio. Mas Cláudio, você falou então que as canetinhas, as famosas canetinhas, né? Que é o Monjauro, qual outra mesmo que tem? Tem a Ozempic, ficou muito Ozempic. famosa, né? Tem várias. Começou com Victoza, tem muitas, né? Elas estão sendo usadas também no tratamento da longevidade? Não. É o seguinte, todas as canetinhas, até então, elas tinham uma característica de trabalhar somente em um local específico. Agora, esse ano, eles lançaram uma que trabalha em 2 locais simultaneamente. Então, isso aumentou a potência e a segurança, porque com uma dosagem menor, você consegue uma eficiência maior e menos efeitos colaterais. Entendi. Então, já foi uma diferença muito grande. Foi uma virada de página nisso aí. E agora, já está sendo anunciado, já está sendo também aprovada, uma que trabalha em 3 locais. Então, você percebe que a tecnologia das canetinhas, apesar da população achar que é tudo mais ou menos igual, não é tudo igual. Tem muita diferença, inclusive diferença de valores também, né? As mais simples são mais baratas, as que trabalham em um lugar. Aqui trabalha em 2, já é um upgrade dali. Só que os resultados também são melhores, com menos efeitos colaterais, e a tendência é só melhorar. A gente está tendo notícias de vários estudos, por exemplo, tem uma que vai vir, que ela não tira a fome. Essa que eu estou dizendo dela, ela ajuda o metabolismo, ela faz com que você melhore o metabolismo. Então, consequentemente, se você tem um motor funcionando melhor, você vai ter um carro melhor, não é isso? Então, nós vamos conseguir atuar em várias formas diferentes, simultaneamente, com medicações que podem ser associadas ou não. Entendi. Entendeu? Ah, que legal isso, né? Muito legal. Se bem que a obesidade em si é um fator que reduz muito a longevidade, né? Reduz. Então, Porque a obesidade, né, ela já é considerada, ela já tem o CID, que é o Código Internacional da Doença. Então, a obesidade não é mais uma condição, um estado clínico, vamos dizer assim, ela é uma doença mesmo. E ela é uma doença que causa outras doenças. Então, é muito comum hoje mesmo, atende uma paciente que está em obesidade, que está com a glicose
duvidosa, quase se tornando uma diabética. Mas quem sabe ela emagrecendo e fazendo atividade física, ela regula, não precisa entrar no estado de diabético e ter a doença e todas as consequências da doença, né? Assim como outras pessoas que têm outros, por exemplo, também atendi hoje mesmo uma pessoa que tem dor no joelho crônica, mas também 120 quilos, carregando ali muito peso. Lógico que precisa colocar menos peso em cima daquele joelho, porque senão nada vai resolver. Então, assim, é muita coisa que influencia. Além do sobrepeso causar já uma inflamação corporal, que a gente chama de inflamação sistêmica. Inflamação crônica, né? Isso, é uma inflamação sistêmica que não é uma inflamação assim, de dor local, né? São partículas inflamatórias, vamos dizer assim, para simplificar, que isso acaba denegrindo a saúde da pessoa, né? Até a disposição. É muito comum no consultório, quando a pessoa precisa perder peso, uma das coisas que elas primeiro relatam para mim é a melhora na disposição. O que mais agrada a elas não falam muito do peso. Elas falam na disposição, na melhora do ânimo, na melhora no relacionamento com a família, com os amigos, até a autoestima também, né? Então, essa parte de disposição e relacionamento parece que é o que mais choca no primeiro momento, né? Que mais beneficia, vamos dizer assim. E depois, no médio e longo prazo, logicamente, vem toda a perda de peso, aquela questão de caber na roupa que antes não cabia, né? Então, hoje mesmo teve essa história também. Eu tô muito feliz, eu trouxe minha calça pra você ver, ela veio com o marido dela, a senhora, né? Falei, olha a minha calça que eu não cabia, olha aquela que eu cheguei aqui, olha a alegria dela em ver o resultado, né? E como consequência toda a família, né? E o tratamento da longevidade passa, então, necessariamente pela redução do peso, né? Sim, porque se a pessoa está em sobrepeso, seja na classificação de sobrepeso, obeso ou obeso mórbido, isso aí já é uma coisa contra, né? Não dá para a pessoa ter uma saúde 10, uma saúde ótima, ninguém vai ter 10, mas que seja uma boa saúde sendo obesa, não tem como. Porque a obesidade em si, ela já traz consigo problemas que podem aparecer mais cedo ou mais tarde, né? Então, a gente sempre explica para a pessoa que a gente está trabalhando com a medicina preventiva já, né? Não é ficar esperando, porque antigamente as pessoas tinham muito disso. Ah, eu não gosto de tomar remédio. Ah, eu só tomo remédio em último caso. Porque o remédio, eles tinham em mente que era uma coisa que ia fazer mal de alguma forma. Mas hoje, você dominando a dose, dominando a medicação, sabendo a ferramenta, né? Lidando bem com essa ferramenta, você consegue ter benefícios sem necessariamente ter uma contrapartida de malefício. Porque antes eles falam, é uma faca de dois gumes, se melhora aqui, vai automaticamente piorar ali. Mas não é mais assim. Porque se você consegue, com as medicações novas, fazer a dose ideal, entender a qualidade de vida, o estilo de vida do paciente, você é mais direto. Eu brinco muito com meus pacientes que eu não trabalho muito com metralhadora, não. É mais míssil. Eu vou ali onde precisa, pá, sabe? Porque às vezes você pega algum tratamento que é tanta coisa que, caramba, eu nem sei onde que ele quer atingir, né? É tanta coisa que... Mas eu não trabalho com metralhadora, meu negócio é míssil, tá? E já tá falando de obesidade, a pessoa lembra logo de atividade física, né? Sim. Esporte, praticar esporte. Eu tava vendo um vídeo, o cara tava dizendo que tá na moda agora as pessoas fazerem corrida de rua, né? Corrida de rua, meia maratona. Sim. E o cara tava dizendo exatamente que você fazer uma atividade, uma corrida muito intensa, ela acaba, em vez de trazer, não sei se estou repetindo o que ele falou, não sei se é bobagem, né? Em vez de trazer benefício, acaba trazendo mais, a médio e longo prazo, mais malefício, porque gera muito radical livre, gera muito impacto nas articulações, ou seja, a pessoa acaba envelhecendo mais do que cuidando da saúde. Então, corridas, principalmente longas corridas de maratona, a pessoa que treina para isso, às vezes a pessoa está achando que está ficando mais saudável, né? Eu não sei se isso é verdade. E também, a pessoa que treina para triatlon, né? Que virou moda agora também no Brasil, o triatlon, né? Entre os executivos e CEOs, o cara praticar triatlon, que também tem aquela questão da superação do desafio, né? Então isso tem ficado muito na moda. Realmente a prática de esportes muito intensivos pode gerar envelhecimento? Olha, Ou pode. redução da longevidade? Eu não posso afirmar sobre a redução da longevidade, mas eu prefiro me lembrar aqui de uma frase de quando eu era criança, que eu ouvia muito da minha avó, do meu avô, dos meus pais, que tudo demais é contrário à natureza, né? Então, tudo bem, a pessoa que gosta de praticar atividade física, ali por causa da endorfina, a pessoa realmente gosta e ela tende a se autodesafiar, né? Ela, assim como em outros esportes, que é um desafio constante, como
o CrossFit, por exemplo. Isso é uma coisa que você vê com frequência. É. Agora, tudo bem. CrossFit é outro que É outro. as pessoas se machucam pra caramba. Demais. Teve um dia que eu tava num campeonato assistindo, eu vi uma pessoa desmaiar e a outra quebrou o braço. No mesmo, porque elas ficam tão empolgadas que elas passam do limite delas mesmas, né? Isso, e fica a turma lá, vambora, vai. Né? Então, assim, eu acho que tem que ter um juízo aí. A gente sabe que a atividade física é necessária, mas aí eu volto naquela primeira frase: tudo demais é contrário à natureza. Exato. Né? E o desgaste da articulação, como é que vai ficar essa situação? Por exemplo, tem pessoas que praticam a corrida, no caso, de uma maneira tão extrema que ela não repõe a quantidade de proteína e acaba diminuindo o músculo também. Isso. Se você perceber o biotipo do corredor, é uma pessoa mais magra e mais esguia. Ela não tem muita massa magra. Você concorda? É o biotipo. Eu já consigo perceber se o cara é atleta ali pelo tipo de musculatura que ele tem. Então, eu acho que a questão é ter o juízo, entendeu? E de preferência com um acompanhamento médico. Porque esses atletas que gostam muito, eles leem muito e acabam sendo autodidatas. Eles acham que não precisa de mais ninguém. Aí, pronto, eles fazem o que acham que deve ser e depois sofrem a consequência do quadril. Daí, depois de 10 anos, em outras áreas do organismo, às vezes por um excesso, um abuso de uma atividade física há algum tempo atrás. Exato. Esse vídeo, a pessoa estava falando sobre esses esportes mais intensos, falando sobre liberação de muitos radicais livres. Né? Sim, sim. E isso tem fundamento? Tem. Além do esporte, que outros fatores que geram radical livre? Mas a liberação do radical livre, até certo tanto, o próprio corpo consegue lidar com isso. Mas o desgaste, é isso que a gente, vamos lembrar de novo, fazer uma analogia com o carro aqui. Então, se o carro, se você está no Fusquinha querendo andar 160, não é condizente, né? Não é condizente. Então, o desgaste vai ser maior. Se você souber lidar com aquilo que o seu corpo consegue fazer, então, também ontem eu atendi existe um marcador sanguíneo, assim como vários outros, mas tem um marcador que a gente vê se o músculo está sendo exigido de mais ou de menos. Então, só pelo sangue da pessoa, eu consigo saber se o corpo está dando recado para ele ou não. Então, ontem eu atendi uma pessoa que estava com um determinado exame alto. Falei assim: você está fazendo qual atividade física e tal? Você está pegando muito peso? Aí a frequência era muita, né? Porque tem pessoas que vão 6 vezes por semana, 7 vezes por semana. E também quando vai, ainda tem aquelas pessoas que até gritam, assim, para levantar o peso. Então, assim, exige ao máximo o corpo, assim. E aí, isso reflete, né, na saúde. Tanto que dá para ver nos exames. Então, nesse caso, por exemplo, a pessoa não estava reclamando de nada, mas eu percebi que ela estava exagerando. Overtraining, que chama, né? Overtraining. Então, em vez de construir músculo, estava perdendo músculo. Perdendo. Mas além desse sinal do músculo, é lógico que aí vem aquela questão dos radicais livres, que você está me dizendo, que é uma coisa sistêmica. Se isso está acontecendo com o músculo e ele está dando recado, ele também pode estar cheio de lixinho ali que o corpo não está conseguindo eliminar. Tá conseguindo lidar com aquilo ali. Aí já entra a parte anti-age, aí essa parte de longevidade. Então o cara não quer desgastar. Você já viu aquelas pessoas que treinam muito e que tem até menos massa no rosto, assim, tem um fundo, um cavado. Isso. Você percebe que a pessoa... Então é pessoas que perderam uma massa magra. Exatamente. Né? Inclusive tem um apelido, não sei se você já ouviu falar, que chama de cabeça de monjaro, né? Que é quando a pessoa faz o tratamento errado e perde muita massa magra e fica com aquele aspecto assim meio estranho, cara, né? de cracudo, né? Parece a cara do tchutchuco ali, pô. O cara meio magrelo, assim. Não, eu sei como é que é. Não, eu falo pra minha esposa, pô, essa pessoa exagerou, ficou com a cara feia, né? Às vezes até uma atriz bonita, ela emagrece tanto que fica com a cara cadavérica, na cara chupada, né? Fica um magro doente, né? Exatamente, é feio pra caramba. E hoje tá essa moda de ficar super magra e é complicado. É pessoa que nem precisa tomar, às vezes a canetinha tá usando. Sim, né? sim. Agora, já que tá nessa área da atividade física, quais são as atividades físicas que são comprovadamente, ou que você acha, que são comprovadamente ligados ao aumento da longevidade, aumento da vida da pessoa, vida útil? Não, toda atividade física, ela tem que ser composta por mais de um tipo de atividade, como por exemplo, precisa da parte aeróbica, no caso, uma esteira, um esporte, e de preferência, aí você já pode abordar um esporte que seja feito
em conjunto com outras pessoas, que aí já tem uma conotação emocional de você ter relacionamento, então isso ajuda no estresse também, né? Porque uma coisa é você fazer uma atividade física sozinho, e outra coisa é fazer em grupo, então você já tem uma outra pegada. Isso é uma situação, e todas elas podem ser aeróbica. Vôlei, por exemplo, futebol, corrida. Golfe. Mas o golfe é mais lentinho, né? O golfe é mais lentinho. O que a gente precisa é aumentar a frequência cardíaca e a frequência respiratória. Se você notar que você está ofegante, então você está num ponto de queima. Entendi. E é só uma coisa para você ter uma ideia, né? Então, quem não tem um frequencímetro, aquele que da frequência cardíaca, é uma forma natural de você perceber se a sua atividade está sendo expressiva ou não, é se você está ofegante. Não está ofegante, então acelera um bocadinho. Poxa, que o doutor fosse falar que eu podia fazer golfe, que era uma atividade boa. E andar só com carrinho, né? Não quero ficar ofegante. Andar só com carrinho. Pô, doutor, eu não quero ficar ofegante, não, pô. Eu quero ficar tranquilão. O iatismo não serve, não? Não. Iatismo fica lá Só se você for nadando atrás. Não, puxa a vela, fica lá vendo a vela. Vai, puxa a vela, meu filho. E uma outra Só coisa... capitão, só no manche ali do Entendi. veleiro, não pode não. Eu tô achando que você vai querer ficar sentado tomando seu drink, vendo o capitão fazer. O esporte que eu tô querendo praticar é golfe, que não tem muito movimento, iatismo, que é só ficar ali no volante. E mais qual? Alpinismo não, alpinismo é muito radical. Alpinismo é muito radical. Tá, mas continuando aqui. Interrompi. Beleza. É sempre, além da atividade Então, em grupo, aeróbica... né? Atividade em grupo, que Isso, sejam que mais tenha- sociáveis. Sim, que tem atividade física aeróbica, que é isolada, como a corrida, por exemplo, que você não consegue conversar muito, mas tem em grupo, que um vôlei, um esporte coletivo, né? E também você associar, se for numa academia, por exemplo, você fazer um tanto de esteira, spinning, mas depois fazer a musculação, porque as duas coisas são importantes. Você ter uma massa muscular é muito fundamental, assim como você ter o cardiorrespiratório bem equilibrado, bem treinado, isso é muito bom. Então, a atividade física precisa ter alguns componentes associados. E esses dois são um dos grandes componentes. Entendi. Não, porque eu perguntei isso porque eu já li uns artigos, uns que falavam que eu já vi muita coisa falando sobre musculação para pessoas idosas, né? Que Isso é muito é o importante. melhor esporte para quem tem mais de 50, 60 anos, é musculação que tem que ser. Ele falou que é obrigatório para não haver perda de massa muscular. Uns falaram de tênis, por conta da movimentação. Isso. E me falaram também de golfe, porque golfe, apesar de ser um esporte de baixo impacto, mas pelo menos a pessoa não fica parada, né? A pessoa fica ali, tem uma relação. Mas voltando à questão da musculação, é verdade essa questão? É verdade. Isso, na prática, os colegas cirurgiões, por exemplo, quando tem, às vezes, uma cirurgia de emergência, pela própria massa muscular do paciente, ele já vê, opa, esse paciente... Quando o paciente chega com mais massa, é mais tranquilo para o médico. Operar. Porque ele sabe que a tendência de recuperação posterior é melhor. Olha. Se chegar uma pessoa, por exemplo, sarcopenia, quando uma pessoa de mais idade, você percebe aquele idoso praticamente com quase nada de massa muscular. Mole, né? Né? Então, aquela situação ali é só uma situação mais extrema, que eu tô dando exemplo que todo mundo conhece. Mas se você tiver também... mesmo que não seja a sarcopenia, mas em pouca massa magra, isso já é um fator que é considerado no hospital, né? Na UTI, no centro cirúrgico, isso aí é considerado. Então, você manter uma massa magra boa, uma massa muscular legal, é sinônimo de saúde. Então, há alguns anos atrás, o músculo era só beleza. Hoje a gente sabe que não é só beleza. Isso instintivamente, desde milhares de anos, o ser humano, ele acha legal uma pessoa que tenha, não exageradamente, mas que tenha músculo, porque isso na mente do ser humano já indica algum grau de saúde, algum grau de poder, vamos dizer, de caçar, de correr, de fazer o que precisa, né? Então isso existe uma situação também já da ancestralidade. Eu já li também que em certo momento na Idade Média, ali que o músculo era associado a uma condição do camponês, né? Exatamente. Então quem tinha músculo era visto com maus olhos, olha que loucura. As pessoas não queriam ser musculosas, porque quem tinha músculo era o cara que era o camponês, era o braçal, era o trabalho do braçal, Isso. e o nobre era o cara que era mais gordinho, mais fofinho, mais cheinho.
E a ser obeso era um sinal de status. Isso. Mas isso existe até hoje, tá? Em algumas tribos da África, por exemplo, inclusive tem pessoas nessas tribos que têm hipotireoidismo, que é a tireoide, e as pessoas preferem não tratar porque elas acham, porque é bonito que seja obesa, né? Isso indica que ela não precisa fazer o trabalho braçal e então, teoricamente, a princípio, ela está numa hierarquia acima daquelas que precisam fazer um trabalho braçal nessa tribo, por exemplo. Tem uma ilha na Oceania, acho que é Samoa, né, que tem até um time de rugby. E os caras são enormes, porque todos são grandes e pesados e são fortes, né? Não é aquele obeso, é um obeso grande. E eu fiquei curioso com essa história, fui pesquisar. Eu sou meio CDF com esse negócio. Aí fui pesquisar. Assunto completamente aleatório, né? Nada a ver. Por que o cara de Samoa é grande? Aí eu fui descobrir que os caras, na história deles ali, o que acontecia? Só o rei que podia ter esposa e ter filho. Então, e o rei geralmente era o maior cara da tribo, era o maior cara da ilha. Eles escolhiam um rei como se fosse o líder da matilha, né? E não, tinham vários, uma ilha enorme, tinham várias tribos de vários reis, cada rei tinha uma tribo, cada tribo tinha um rei. E só o rei que podia ter filho. Então, assim, como o cara era o maior, acabava que ele transmitia aquela genética para os seus descendentes. Isso foi feito durante... E como era uma ilha, não tinha contato com outras civilizações, Os descendentes todos ficaram com aquele biotipo. Isso é um fenômeno que acontece muito em ilha, até com animais, com bichos, né? Às vezes o bicho fica menor, fica maior, por conta ele estar milhões de anos numa ilha isolada. Mas é assunto... Momento nerd, bota aí um logo. Mas é uma curiosidade legal, né? Curiosidade legal. Uma coisa que eu vejo muito na internet, eu acho que isso gera curiosidade, sempre, né, que eu vejo. Se você quiser viver mais 20 anos, coma pepinos. Já viu isso? Né? Que se você quiser tomar, toma de manhã um copo de água com limão. Essas coisas, essas receitas, né, esses alimentos que muitas vezes são realmente muito bons, e tem o contrário, né? Se você quiser morrer mais cedo, coma carne vermelha. Se você comer bacon todo dia de manhã, você vai viver 10 anos menos. Então, assim, o vamos pensando na longevidade, que alimentos que se consumidos estão realmente, e cientificamente, saindo do YouTube, né, que tem conteúdo de tudo que é jeito, né? Que alimentos que o consumo deles está comprovadamente ligado ao aumento da longevidade? Então, o primeiro ponto em relação a isso que você comentou, eu não acho que nenhum modismo é positivo. Eu acompanho muito já há muitos anos, a cada início de verão tem alguma coisa milagrosa para emagrecer. É o alimento da moda. O alimento ou então um suplemento. E nunca é barato, cúrcuma, né? Se fosse chuchu. Entendeu? É sempre negócio caro, lixia, cereja da Antuérpia, pode ser negócio caro, né? Isso. Damasco. E outra coisa, o que acontece é que a população, ela tem uma percepção assim, se é natural, então não vai fazer mal. Mas não é assim. Né? Não é assim. Por exemplo, se a pessoa vai tomar um chá natural, dentro daquele chá, provavelmente tem a substância que ela deseja o efeito dessa substância, mas tem mais umas 60 substâncias que não é a que ela quer. Então, ela pode estar se intoxicando ou tendo efeitos colaterais. Por exemplo, vamos falar de uma coisa simples. O chá de mate, que inclusive eu gosto, mas ele tem cafeína. Tudo bem, você vai tomar chá de mate, faz bem para a saúde, é bom, é líquido, tudo bem. Mas você vai tomar, eu, por exemplo, eu sou sensível à cafeína. Existe um teste genético também, que a gente consegue identificar se a pessoa é sensível ou não à cafeína, se ela... Lembra que eu falei aquele exemplo se é bom tomar albumina ou se é whey protein? Sim. Então, como isso existe para várias outras coisas também. Então, eu, por exemplo, eu até falei, você perguntou, você quer um Red Bull? Eu não, senão eu vou falar tanto que você não vai nem me aguentar, né? Porque eu sou sensível à cafeína. Já tem pessoas que tomam e vai dormir. Eu tomo Red Bull de uma soneca de tarde. Então, mas tem gente Eu tomo uma reunião, eu tô com sono de tarde, morrendo de sono, eu vou ter uma reunião 5 da tarde. Aí eu vou tomar um Red Bull porque eu vou ter reunião. Aí eu tomo um Red Bull, aí, cancelou a reunião. Aí eu falo, quer saber, eu vou dar uma cochilada. Eu dou um cochilinho ali tranquilo. Então, não importa se eu tomei Red Bull. Sua. E assim como existe essa característica para esse tipo específico, existe para outros tipos. Então, em relação à alimentação,
Primeiro ponto, vamos partir do princípio que o alimento, ele não tem pessoas que têm uma necessidade diferente de outra, certo? Vamos partir desse princípio. Agora, via de regra, os alimentos não industrializados são melhores do que industrializados. Isso é um ponto de partida. Segundo ponto, o alimento também, você tem que ter um pouco de fibra, você tem que ter proteína, você tem que ter um pouquinho de carboidrato e o mais natural possível. Aí você já está, só por aí, você já está selecionando alimentos saudáveis. Agora, tem umas curiosidades. Por exemplo, o paciente diabético, ele não pode tomar muita suco de laranja. Então, o suco de laranja, ele é saudável? Mas não para quem é diabético, né? Então, tem algumas peculiaridades. E tem outras coisas, por exemplo, o colesterol. Tem alguns alimentos que são saudáveis, mas não necessariamente para quem tem colesterol alto. Então, precisa ser identificado essas individualidades para a gente poder orientar de forma melhor. Mas em âmbito geral, o alimento natural, né? Porque hoje no mundo que a gente está, é muito fácil a gente comprar um alimento super industrializado e tudo mais e que não é tão benéfico assim, né? São chamados superalimentos. É realmente importante a pessoa focar numa alimentação que contém esses superalimentos, ou isso é um pouco de moda, um pouco de o pessoal querendo vender livro? Não. Os superalimentos, eles são uma categoria de alimentos que são que trazem muito nutrientes, né? E tá correto, existem os alimentos como, por exemplo, o ovo, né? Vamos dizer aí, no primeiro ponto eu diria o ovo. O ovo é superalimento? Ele é um superalimento. Agora, será que a pessoa tem alergia à clara do ovo? Hoje eu atendi uma criança que tem alergia à clara do ovo. Nós fizemos o teste, então para ela já não entendeu? Mas quais são os superalimentos? São ovo? São os alimentos básicos, eu posso citar alguns aqui. Carne vermelha é superalimento? Não diria um superalimento, mas é uma base de proteína. Eu falei, proteína, carboidrato e fibras. Então, dentro desses grandes grupos, tem os alimentos melhores e outros não tão melhores assim. Então, o ovo, ele contém os lipídios, que é a gordura, e contém proteína ao mesmo tempo, né? Assim como, por exemplo, o feijão, ele também tem carboidrato, aí tem carboidrato e tem um bocadinho de proteína. Essas frutas, né, que são associadas a altos níveis de radicais livres, eu já ouvi falar sobre framboesa, mirtilo, ou acerola, né? Não, elas não causam radicais, elas ajudam a melhorar os radicais. Isso. Não, desculpa, elas contêm elementos que combatem radicais. Sim. Ô, estagiário, mais uma pergunta, que senão eu estou errado também, que eu faço a pergunta errada. Coitado do estagiário. O estagiário é fogo. Mas, esse estagiário, nós temos que fazer um desenho animado do estagiário. O estagiário sempre culpa dele, nunca é minha. Mas que frutas são hoje, são as queridinhas aí do combate ao radical livre? Então, você falou bem sobre a acerola, né? Geralmente são cítricas, né? Tem outras boas, o açaí ficou na moda, falou que açaí tem muito mais... Mas aí já é outra composição, aí é outra situação. O açaí, ele ficou muito famoso porque ele é um alimento muito bom, com muita quantidade de caloria, e isso... Para o pessoal do norte, de onde ele é natural, ele foi um muito bom alimento para nutrir pessoas que não tinham condição de ter outro tipo de alimento. Então descobriram um alimento que tirou pessoas da subnutrição, né? Mas ele tem bastante energia, mas eu não sei se ele seria um superalimento. Acho que não. É uma coisa... Tem pessoas, inclusive, que abusam dele e acaba até ganhando peso, né? Porque como ele tem muita caloria, às vezes a pessoa quer emagrecer. Então, é isso que não pode confundir. Um alimento de qualidade, ele é de qualidade, mas ele é para todo mundo? Não sei qual é o objetivo da pessoa. Qual é o objetivo da pessoa? Aí, entendeu? E ligado a essa questão dos hábitos, né, e da alimentação e de tudo, tem no mundo tem as famosas zonas azuis. Sim. Que a gente estava comentando aqui até um pouco antes. Qual a característica dessas regiões que é onde... O que é a Zona Azul, né? Só para se eu estiver errado, só corrige aqui, tá, doutor? A Zona Azul é aquela região onde comprovadamente a média de idade chega a 100 anos ou... Mais, até mais. 100 anos ou mais, né? A média de idade do adulto. O que caracteriza essas regiões assim? O que faz elas terem essa... Então, são duas linhas de estudo principais que já identificaram. Primeiro, a genética dessa população, que por algum motivo, em algum momento, sofreu alguma influência. E em segundo lugar, a alimentação,
que pode variar. Por exemplo, a alimentação da Zona Azul do Oriente, lá no Japão, por exemplo, não é a mesma alimentação do pessoal do Mediterrâneo, né? Mas nem por isso um é necessariamente melhor que o outro. Então eles estão tentando identificar o que é de positivo na alimentação do japonês e o que é de positivo no europeu, para poder, tipo assim, gente, olha a dieta do milênio, né? É um pouquinho do japonês, do Mediterrâneo, um pessoal lá do hemisfério norte, e assim eles vão conseguir orientar, nós vamos conseguir orientar melhor o paciente com aquilo que deve e o que não deve. Mas do que não deve, a gente já tem uma boa ideia, tá? A gente já tem uma boa ideia, a gente já sabe bem. Agora é fazer um ajuste fino nessa alimentação para saber o que realmente aconteceu, além da genética, ali naquele povo, e o que eles têm, como por exemplo, azeite. A gente já sabe que o azeite tem uma influência no pessoal da Grécia, né? Ali no Mediterrâneo, o azeite ele é um excelente alimento, mas ele não pode ser abusado, por exemplo, a quem tem um síndrome do colo irritável, por exemplo, senão atrapalha o intestino. Ele tem esse síndrome de colo irritado. O Chajar tem. Não tem, Chajar? Tem, viu? E tem a dieta mediterrânea, né? Que é que você falou, tem a parte do azeite, tem o vinho, Sim. Consumo de tomate, de saladas, né? Que é comum. Isso faz parte da dieta, mas do Mediterrâneo. Mas eles estão tentando identificar quais são os itens que realmente fazem a diferença. Faz a diferença, né? Entendi. Que realmente faz, por exemplo, o pessoal japonês tem muito alimento cru, tudo bem, mas dos alimentos crus, será que todos eles, ou é só especificamente aqueles que têm o ômega, por exemplo, né? O peixe, será que não é? Ou tem mais alguma coisa? Então, eles estão aprofundando agora esse estudo já em grande escala para poder a gente identificar o que tem de bom, inclusive no Brasil, né? Nós temos bons alimentos aqui. E a gente tem que identificar aquilo que a gente tem que priorizar na alimentação quanto aqueles que a gente deveria evitar. Hoje, o que influencia mais na longevidade? A gente está falando o senhor falou da questão genética, né, das zonas azuis, né? Sim. O que influencia mais hoje na longevidade? A genética? É o comportamento? São os hábitos da pessoa? Ou é um conjunto de tudo isso? Então, olha, do jeito que a ciência vem avançando, há uns poucos décadas atrás, a genética era assim, ela que mandava, assim, né? Se o cara tinha uma genética boa, ele tava triste. Não tá? E o outro que tinha uma genética boa tava de boa. Mas agora não. Agora, com todo esse conhecimento, todo esse arsenal de tratamento que existe, a genética, ela é menos, ela está menos, vamos dizer que ela seja 20%, porque com estilo de vida, no caso, por exemplo, atividade física, não só isso, tá? Estou falando estilo de vida em geral, sono, então, líquido, então o estilo de vida, entre muitas coisas, a gente consegue silenciar, de certa forma, alguns genes ruins, com estilo de vida, medicação, ou vitamina, e várias formas diferentes. Por outro lado, a gente consegue intensificar alguns genes que não eram dominantes, assim, que não iriam aparecer. Então, por exemplo, uma pessoa, já existe teste genético, a gente sabe que uma pessoa nasceu para correr 100 metros rasos, mas ela não nasceu para correr uma maratona. Então, a gente tem essa ideia já laboratorialmente. Então, se a gente tem essa ideia laboratorialmente e une isso com o estilo de vida que a pessoa deveria ter, então fala, cara, não inventa moda de querer nadar 500 quilômetros que você não nasceu para isso. Você nasceu para tal coisa. Vai nessa que você vai se dar bem. Não é assim? Aí o cara, ele vai praticar a atividade física e vai alimentar com aquilo que é benéfico para ele. Com isso, ele não vai forçar o carro, ele não vai forçar o motor do carro, não vai forçar nada, ele só vai desenvolver aquilo que ele já tem a tendência de ser bom. Então a gente consegue orientar, e tem pacientes hoje em dia que às vezes até tem gente que vai praticar atividade física, mas não é necessariamente fã daquilo que ele faz porque quer se cuidar. Então quando ele sabe que uma coisa é mais adequada para ele não pisca duas vezes para trocar de atividade física, porque ele está indo para ideal, entendeu? De repente, para uma pessoa específica, a musculação não é o melhor é uma corrida. Isso, ele até gosta mais de uma caminhada. Lembra desse caso que eu te contei, que ele estava com o exame alterado? Isso, diminui essa parte e aumenta de cá. Aí pronto, aí o personal trainer ajuda ali, o cara fica na melhor das opções. Exatamente. Agora, tem aquela questão também que é o imponderável. Né? Antes de eu perguntar isso aqui, você
falou uma coisa que eu fiquei com a pulga na orelha. O cara tem, tudo bem, o cara tem uma genética lá e tem uma genética que tem tudo está indicando que a média de vida da família toda dele foi 60 anos. Até a família, os antepassados, os bisavós, avós, todo mundo viveu até os 60 anos e por algum problema teve a vida encurtada. Se essa pessoa hoje puxou essa genética, obviamente, né, toda a sua árvore genealógica, ela tem como, existe métodos para poder alterar a genética ou reprogramar essa genética da pessoa? Não, para você mudar o gene, ainda não existe essa cirurgia, entre aspas, genética, não existe. Ou para dar uma abafada? Não, aí já é uma outra situação. Ah, a gente entendi. consegue, com terapias que eu digo assim, medicamentosa, ou então o tipo de atividade, alimentação, aí você consegue Olha. abafar sim, você consegue modificar o que seria natural naquela pessoa, né? Então, isso já existe, isso Então, já, a pessoa tem a genética que a expectativa de vida do cara é 65 anos, 70. Ele vai conseguir viver até 80, eu vou te dar um exemplo real que fica mais claro, né? Sim. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele é diabético de 40 anos aproximadamente, 45 anos, mas ele já se tornou diabético quando criança. O pai dele também era diabético. O que está acontecendo? O filho de 10 anos já tá aparecendo alguns exames preditivos, ou seja, ele não se tornou diabético, mas eu já vi que ele pode se tornar diabético se ele não fizer nada. O que foi feito com essa criança que já estava cheinha? Primeira coisa, emagreceu. Primeira coisa. E iniciou uma atividade física que antes ele gostava, não tenho nada contra, até acho legal o jiu-jitsu, mas não é a atividade que ele precisava. Então ele manteve o jiu-jitsu e adicionou outra atividade física. Então, depois fizemos os exames nele, ele emagreceu, deu tudo certo. Aquele preditivo que já estava indicando que ele ia ser uma criança diabética, já baixou. Então, assim, ele estava num trevo. Ou ele ia virar ou não ia virar. E nós puxamos ele, fica por aqui. E a gente está cuidando dele para que ele não se torne diabético. Porque pela natureza dele, ele já seria diabético hoje. Entendi. Então, isso é interessante demais, porque então essa visão de endocrinologia, longevidade pode ser até feito com crianças, então. Sim, lógico, porque adolescente. Veja bem, o teste genético, dependendo do teste, porque tem exames que é uma fotografia de você nesse momento, então é ver como você está agora. Isso é uma coisa. Outra coisa é assim, ele nasceu para ser o quê? Então o teste genético tem testes que é para a vida inteira. Se você fizer com 2 aninhos de idade, até os seus 110 anos, aquele teste não vai mudar. Né? A sua tendência vai ser a mesma. É um mapa. É igual o mapa de construção, como é que fala? Quando você faz um projeto, né? Então você olha, o projeto foi assim, mas a gente pode modificar isso aqui, vamos fazer assim, que vai ficar melhor. Então a gente consegue ir construindo uma saúde melhor. E esse, no caso aqui, a gente citando o teste genético, ele é um mapa da pessoa, que dali é muito importante. É uma coisa que também é disruptiva na medicina, né? Você vê que quase ninguém faz isso ainda, ninguém se tocou na importância disso, mas a tendência é, na hora que você fizer o seu, aí você, caramba, olha que coisa interessante, nunca imaginaria isso, e agora eu tô fazendo assim e já tô me sentindo melhor. Aí pronto, é uma coisa, isso é porque é muito recente na medicina ainda. Mas esse teste genético a pessoa consegue também, quem tá assistindo aí, faz um teste desse, ela consegue, o médico, né, acompanhando com ela, consegue prever tendências a doenças, como você pode ter para isso, derrame, né? Você pode ter câncer, você pode ter... Não, assim, não é por exemplo, tem o teste que diz se você tem tendência a problemas cardiovasculares. Tendência, isso. Aí você, sim, tem tendência a derrame ou a pressão alta, por exemplo. Então, isso é claro, lá está escrito lá mesmo. E mais de um gene para cada doença. Então, por exemplo, uma pessoa que tem tendência a ter problema cardíaco, como você citou, a hipertensão arterial, eles dosam ali 3, 4 genes relacionados. Então, se 3 derem, então, cara, ó, você não tem desculpa, não tem jeito. Agora, se um dos genes deu e outros 5 não deram, então a tendência é muito baixa. Tem né? também para Parkinson, Alzheimer, consegue ver essas coisas todas? Não necessariamente, não é para todas as doenças que existem, mas para as doenças crônicas, que é essas que nós estamos citando aqui agora, e também para, no caso de alimentação, nível de atividade física, porque o genoma é muito grande, né? Não dá para a pessoa, fica muito caro
A pessoa, olha, eu quero dosar meu genoma inteiro para saber de tudo. É inviável isso, hoje, pelo menos. Entendi. Então, os laboratórios, eles separaram genes específicos. Por exemplo, tem um teste que é de nutrição profissional. Então, aquilo dali, ele já está voltado para a gente entender coisas relacionadas à nutrição daquela pessoa. Já tem o programa, né, o painel genético metabólico, que é o que eu peço muito, que eu sou em endocrinologia, metabologia, essa parte que eu fiz a pós-graduação, e sou da sociedade, né? Então eu peço muito o metabólico, porque eu vejo as doenças metabólicas. Se a pessoa tem tendência a diabetes, tem gente que tem muita sensibilidade a açúcar. Tem gente que tem compulsão alimentar por tendência genética. Olha que coisa interessante e curiosa. Tem um gene que a pessoa ela tem tendência a comer coisa calórica sem saber. Então, por exemplo, você chega no self-service, às vezes não é porque você é guloso, você, sem pensar, intuitivamente, você coloca mais coisa calórica no seu prato do que uma pessoa do seu lado, porque às vezes você tem o gene que instintivamente te manda colocar, e você nem pensa. Já o outro aqui, não é porque está preocupado em estar saudável, mas ele não liga tanto para... Não tem essa genética de botar tanta caloria no prato, essa compulsão, né? E é diferente se... A compulsão é uma coisa e a tendência de obesidade é outra. E existe gene para os dois. Então, quando eu pego um paciente, pensa bem, uma pessoa que tem o gene da compulsão e indo o gene da obesidade, e indo o gene do diabetes, por exemplo, colesterol, aí a gente faz aquele plano ali todo, né? E aí a gente acaba dando uma aulinha de explicação, explica, a pessoa leva para memorizar, guarda até no celular já. Eu falo com a pessoa assim, olha, onde você for, se o médico quiser ver, você só mostra aqui esse mapa que é importante. Às vezes um colega, né, de outra área, em outra cidade, nutrição. ele guarda no celular, entendeu? E é para a vida toda. Sensacional. Vejo muita propaganda sobre, tem aqui a vitamina C, né? Tinha um médico que ele falava, antiga, até dos anos 70, 80, que falava muita vitamina C, que ele tomava 15 gramas de vitamina C por dia, que combatia os radicais livres. Que vitaminas e suplementos que são comprovadamente relacionados ao aumento da longevidade? Muito se fala da vitamina D, do ômega 3, da suplementação. Não, olha só, é assim, a longevidade, ela é o fruto de uma saúde bem cuidada. Exato. Então, não adianta você, por exemplo, exagerar numa vitamina D e esquecer de uma vitamina A, por exemplo, né? Claro. Então, você precisa saber o que o organismo daquela pessoa naquele momento, se está precisando, eu faço muita analogia com o carro. Você está precisando de mais óleo no motor? Ou você está precisando de encher o pneu do carro, de calibrar? O que está sendo necessário agora? Então, a gente tem que ir fazendo essa administração. E é isso que leva à longevidade, a cuidar bem da sua máquina, né? Uma outra coisa importante é a imunidade, ou seja, as pessoas que têm uma tendência a ter uma imunidade baixa, aí começa a ter sinusite, começa a ter gripe, rinite alérgica, e começa a ter uma coisinha aqui, outra ali. Então, isso aí é uma coisa que é melhor tratar a origem, a causa logo, do que ficar só tomando paliativo. Isso é muito comum também a gente ver, às vezes uma criança, um adulto que já tem há anos e fica tomando aquilo crônico, assim, como se fosse normal, sabe? Tomar o remédio assim. Você pergunta, mas quem te indicou? Ah, nem lembro mais. É a coisa mais normal que tem, a pessoa nem saber mais quem indicou o remédio. Depende do que você vai tomar. É porque eu melhoro, então, tô tomando, e aí ela também, já passei para minha filha também, ela também já toma. Então, assim, é uma coisa que é esse cuidado de forma mais profissional e com uma visão que a gente está conversando aqui agora, que é o que leva à longevidade, é um conjunto de fatores, né? Então, assim, a vitamina C é útil? Lógico que é. Ela dá disposição também, mas é só, não, nunca. Por isso que eu falei que eu não sou a favor dos modismos, né? Aí aparece assim, nossa, isso aqui, o alho é que é o negócio. Aí o cara fica com aquele mau hálito o dia inteiro, né? Problema de gastrite, refluxo e tal. Aí eu já vi várias coisas, tem várias curiosidades nos anos da medicina que a gente vê essas coisas. Então, eu acho que a pessoa tem que ter um cuidado no âmbito geral. E outra coisa, falar a verdade, cara, a pessoa tem que entender que ela não adianta ser autodidata. Por mais que tenha Instagram, que mais tem Google, eu acho que ela tem que confiar em alguém
em algum colega médico e deixar a pessoa dirigir. Porque é muito comum o paciente chegar, doutor, eu vim aqui para pegar uma receita de não sei o quê. Já vai, Sabe? já receita. Mas por quê? Ah, não, porque ficou muito bom, fez bem pro meu marido, fez bem para não sei quem. Então, assim, é uma coisa que é errada. A pessoa precisa trazer o que incomoda ela, qual é o problema dela. E aí o médico que ela confia é que vai direcionar o que fazer, até para prevenir, que seja só para prevenir, né? Aham. Ou para medicar, no caso, e evitar essa automedicação. Entendi. Tem vários estudos que falam sobre a redução da ingestão calórica, que isso que seria o principal fator associado à longevidade. Quando eu vi isso, eu até fiquei triste. Falei que eu tiver que comer 1.500 calorias por dia, eu tô lascado, né? Mas eu vi alguns estudos falando sobre isso, que pessoas que comem menos naturalmente são pessoas que tendem a ter uma longevidade maior. Aí, aí tem até um caso de um cara que começou a comer 500 calorias por dia para tentar alcançar uma longevidade maior, mas acabou passando mal e teve que voltar a comer mais. Mas isso é realmente é associado à restrição calórica, a pessoa comer menos, não com jejum, mas realmente comer menos durante a vida. Não, eu já vi esse longa. estudo, eu já vi vários estudos nesse sentido. Mas o que eu penso, a minha opinião a respeito é o seguinte, é que não é necessariamente comer menos do que deve em caloria, é comer a caloria que ele precisa. E isso é variável de pessoa para pessoa, essa é a minha opinião. Uma outra coisa também é que existe alguns vieses em alguns estudos que é muito importante os colegas que estiverem ouvindo aqui, com certeza vão até rir, porque é verdade demais as tendências nos estudos. Então, vou te dar um exemplo de um estudo que aconteceu uma vez e que eu nunca mais esqueci porque serviu de exemplo. Eles fizeram um estudo que a incidência de infarto era muito grande nas pessoas que viajavam acima de 100 km por hora com o vidro fechado do carro. Eu falei, caramba, que coisa curiosa, né? Mas aí depois eles descobriram o quê? Que naquela época eram as poucas pessoas que tinham ar-condicionado no carro, era, sei lá, 20 anos atrás, 15, nem sei quantos anos atrás. Então quem tinha ar-condicionado eram as pessoas que tinham mais condições de vida. Essas pessoas que viajavam 3 horas por dia com o carro com vidro fechado, não tinham tempo de fazer atividade física, né? E comia aonde dava, porque estava em viagem. Quem fica mais do que 3 horas todo dia num carro? Tá em algum lugar, indo de um lugar para o outro. E não vou comer aonde? Vou comer, peraí, deixa eu parar aqui, que tá mais fácil. Então, assim, alimentação, falta de atividade física, entendeu? Estresse, às vezes um trânsito. Então, na verdade, o que causava mal naquela pessoa não era o vidro fechado e a velocidade do carro. Era as coisas que estavam ao redor, por trás de tudo aquilo, que davam as condições de vida ruins que faziam com que aquela pessoa tinha infarto. Então, essa questão, voltando agora para quanto menos caloria, menor, não. Eu acho que não. Eu acho que você tem que comer a caloria que precisa. Agora, de onde está vindo essa caloria? É da gordura? Ou está vindo de fruta? Está vindo do quê? Da cerveja? Está vindo de cachaça, sei lá? Então, assim, é de onde está vindo a caloria e se essa caloria é aquela que você necessita. Aí sim, você está fazendo para você. Quanto mais pontual, quanto mais objetivo e focado, melhor o resultado e menos efeito colateral. Entendi. Legal. E tecnologias assim que prometem muito, né, para o futuro, em tratamento de doenças, tratamento de maus genéticos, como nanotecnologia, por exemplo. Uso de nanorobôs. Cara, isso é demais. Isso eu já tive num lugar desse, tá? Pessoalmente. Então, inclusive eu cito aqui nesse livro. Gente. E tá a inteligência artificial também associada ao livro aqui, ó. Pô, dá um zoom aí. Isso aí acha na você internet, qualquer boa livraria. Tem na Amazon também? Tem na Amazon, tem todos. Editora Gente. Eu tenho um capítulo só sobre isso. Só sobre tecnologia. Legal. Nanorobôs. Nanorobôs? É o seguinte, eu tive num centro de pesquisa que geralmente não são identificados no lugar, né? Porque é uma coisa muito tecnológica e que vai mudar o mundo, assim como já tem coisa vindo por aí mudando o mundo. Então, eu visitei e é real, e eles já têm mais de um tipo de nanorobô que é injetado na corrente sanguínea e tem algumas curiosidades. Eles colocam o endereço celular
no robô. Então, ó, robô, se você achar essa célula aqui com essa característica, com esse nomezinho... Você mata. Você mata. Olha Então, que por exemplo, se a pessoa tem um nódulo de mama, hoje a gente precisa tirar, cortar e tirar. Daqui a algum tempo, o robô vai por dentro, ele escava por dentro, a pessoa vai eliminar pela urina e fezes, e o robô, quando terminar o serviço, não tem ali, não tem aqui, autodestrói e também é eliminado pela urina. Olha que legal. Essa é a característica. Já tem isso hoje? Já tá, eu já vi o lugar. Ó, eu fui num lugar que no mesmo centro tem um local que eles fabricam a patinha, vamos chamar de pata. Tem um lugar que eles fabricam só o motor, tem um lugar que eles fabricam... Cada parte é fabricada num ambiente diferente, tá? Porque, inclusive, a luz não pode ser uma luz comum. Ela tem que ser uma luz que o fóton da luz pode destruir o robô, de tão pequenininho que ele é. Caramba. Olha que doideira. Então, eles têm uma luz especial que não danifica as pecinhas do robô e todo mundo ali no microscópio, vestido igual astronauta. Então, eu visitei um centro desse já. Que loucura. O especial que eu vi foi mais ou menos isso, que o cara falou que o robozinho ia vir uma célula cancerígena, por exemplo. Ele dá uma espetadinha e vê que o DNA é de câncer e matava aquela célula. Mas tem... Ia matando célula por célula até acabar com aquelas células todas. Isso é um tipo. Mas e não pegava as células saudáveis, só as... Isso, é pelo endereço químico que a gente chama, né? Mas tem outro tipo de robô. Químico, né? Então... o endereço que a gente fala endereço só para compreensão, Entendi. Mas ele tem um recado assim, olha, se você identificar esse produto químico, mais esse, mais esse, mais esse, mais aquele, é essa aí que você tem que atacar. Então, é um endereço químico. Entendi. Agora, tem um outro tipo de nanorobô que ele vai soltar o remédio onde precisa. Então, vou dar um exemplo também que é fácil a compreensão. Vamos supor que a pessoa está com febre alta. Ao invés de você tomar um remédio que vai em todas as células do seu corpo para melhorar a sua febre, ele vai direto no centro do cérebro, onde regula a sua temperatura e solta o remédio só ali. Então a quantidade é muito menor, efeito colateral muito menor, então assim, a eficiência maior é por aí. Então tem vários tipos de robô que eles estão inventando, não é só esse robô que você falou, chama também o robô escavador, que é aquele que danifica a célula. Tem o nanorobô que vai ter o remédio dentro dele, ele vai soltar, e tem outros que estão já em desenvolvimento, mas isso eu acredito que não seja os primeiros que vão ser lançados, que ao invés de ser físico, igual o escavador que a gente imagina mecanicamente, é o laserzinho ou um choque que vai destruir a célula. Olha que legal, né? Então você pode... Eu tava também, uma pergunta que eu tenho aqui, essa questão das doenças crônicas, terminais, né? Que às vezes o cara tem lá a vida regrada, cuida da saúde. Eu conheço muita gente que nessa situação, o cara, nossa, o cara cuidava da saúde, estava magro, estava se alimentando bem, praticava esporte, e de repente, pum, veio uma doença e pegava o cara, né? Então é uma coisa que não tem como o cara, né, prever. Um câncer, um ataque cardíaco, né? Ou um Alzheimer, que pode acontecer. E dentro entendo que na ciência da longevidade deve ter um capítulo que estuda essa parte das doenças, né? Que é uma coisa que não tem como a gente evitar. Por mais que a gente tenha hábitos saudáveis e se cuide, né? A gente vai ter sempre predisposto a isso. O que está sendo feito para, por exemplo, cura do câncer, cura da Alzheimer? Isso está tendo avanços reais ou ainda está muito Não está tendo... Estamos apenas arranhando a superfície. Não está tendo avanços reais. No caso do câncer especificamente, que você falou, como são muito tipos diferentes, então não é uma coisa única, né? Por exemplo, tem câncer que a chance de cura é 80%, tem câncer que a chance de cura é 20%, porque nós estamos... O câncer é um termo genérico, né? Mas que a forma e o local muda a forma que tem que tratar. Então, por isso que tem câncer que já está mais bem controlado e outros ainda não, no caso de câncer. E no caso de doenças autoimunes, que é o que você está falando, que entra aí já na parte de imunopatologia, imunidade, essa área tem crescido muito, eles estão investindo muito em pesquisa. Eu acho que em algum momento, do mesmo jeito que a gente está vendo esse boom das canetinhas, a gente vai ver booms em outras áreas médicas e não vai demorar. Não vai demorar, porque a quantidade de valor investido e que a gente tem conhecimento, sendo nos Estados Unidos e Europa, onde eu costumo ir mais, é muito grande para não ter nenhum avanço. Só que as indústrias, elas precisam ter um segredo industrial
porque senão acaba atrapalhando os lançamentos, né? Você vê que, por exemplo, no caso aí que nós estamos vivendo agora, eles estavam falando muito de um lançamento que estava muito badalado, que vai ter esse lançamento, só que antes de ter esse lançamento já vão lançar 2 outras, que ninguém estava falando, porque a indústria estava mantendo sigilo sobre isso, entendeu? Tava quietinho ali, Tava sem falar quietinho, pra nada. é isso aí. É sobre o que esses lançamentos aí? Esse que a gente está falando, É. no caso da insulina, diabetes, obesidade, né? Nesse caso que a gente está falando. Mas em relação às outras áreas da medicina que você está perguntando, por exemplo, também, muito importante dizer a você que também já existem exames preditivos para essas situações. Então, por exemplo, existem marcadores, né? Cancerígenos, marcadores são exames. Então, exames de sangue, por exemplo, marcadores cancerígenos, tem marcadores, agora, por exemplo, já foi lançado na América do Norte um exame preditivo para Alzheimer, e já está começando a fazer no Brasil, que prevê com 5 anos de antecedência do primeiro sintoma. Então, se a pessoa souber, vou começar a me tratar antes, então, quanto tempo vai demorar para essa doença realmente aparecer? Então, isso também é uma solução. Entendi. Você fazer um exame que vê a sua probabilidade de ter com antecedência, assim como aconteceu agora na criança diabética, no filho diabético que eu acabei vendo, eu também tirei essa criança do risco sem que nada de mal acontecesse a ela. Então isso também vai se replicar em outras áreas da medicina. Maravilha. Falar um pouco de reposição hormonal, né? Que reposição hormonal acho que também é uma das suas especialidades, né? E muita gente fala que reposição hormonal é fundamental para manter a qualidade de vida, para manter a pessoa ativa, a pessoa saudável. Mas eu nunca... e o contraponto que, pelo que eu já me falaram, é que tudo bem, você pode fazer reposição hormonal, mas você pode, na frente, você pode ter algum tipo de problema, você pode ter alguma contraindicação, você pode, por conta da continuidade de um hormônio que naturalmente seria reduzido. Qual a relação da reposição hormonal com a longevidade e se tem fundamento essa questão de a pessoa fazer reposição hormonal com contraindicações? Então, essa questão da reposição hormonal ela é muito polêmica, né? Então, existe pessoas que pensam de determinada forma, pessoas que pensam de outra forma, mas recentemente, é bom que a gente está citando sempre coisas de menos de 15 dias para cá, tudo que a gente está falando aqui, né? Então, agora, recentemente, por exemplo, nos Estados Unidos, o FDA, né, liberou a reposição no caso do estradiol na mulher, que antes era considerado errado. Então, a ciência chegou à conclusão de que aquela ideia que eles estavam tendo, que por vários motivos, pesquisou, cara, isso não é assim, isso é diferente. Então, gente, faz bem, pode usar. Então, isso não tem nem 15 dias isso aí. Então, a questão da reposição, você imagina que você, como qualquer ser humano, ao longo da vida, vem produzindo e vem tendo a liberação desse hormônio próprio dela mesmo, mas que de repente, pelo motivo de fator de idade, o biológico, tem uma queda. Então, agora, recentemente, eu dei uma palestra no Congresso Internacional de Endocrinologia e eu falei sobre o metabolismo da mulher. Então, no metabolismo da mulher, eu falei da fase infantil, quando não tem um hormônio, né? Depois a gente fala da fase da puberdade feminina, assim como no homem também. Então, você vê como que o hormônio é importante, que muda o comportamento da pessoa. Né? Muda aquela criança que tinha um comportamento de criança, passa a não ter mais um comportamento. Ideias, pensamentos, atitudes. Olha como é que o hormônio influencia no dia a dia da pessoa. Quando você acorda, o que despertou foi o hormônio. Quando você dorme, o que te fez dormir foi o hormônio. Quando você se apaixona, o que fez você apaixonar e ter a sensação da paixão, hormônio. Olha. É isso, entendeu? Tristeza, tudo tem a mediação de alguma coisa, seja ele um neuropeptídeo, ou, por exemplo, ele teve uma intermediação de alguma substância química, mas teve um comando que a gente poderia chamar de hormônio. Então, onde eu quero chegar com isso? Que eu acho que, é a minha opinião também, tá? Então, vamos dizer assim, a minha opinião é que quando você repõe o hormônio em níveis fisiológicos, ou seja, no nível que a pessoa precisa, então, eu acho que isso é benéfico. Porque se for... mas é natural a mulher ter a menopausa e depois envelhecer e morrer. Beleza, é natural também você pegar um Covid e morrer, porque o Covid é natural. É natural pegar um sarampo, morrer, é natural ter uma pneumonia,
Pô, mas só por isso, então, você não vai vacinar da pneumonia? Só por isso você não vai vacinar da gripe? Só por isso você não vai tomar os cuidados que você poderia tomar? Então, eu acho que a reposição é você manter, como eu faço a analogia aqui, o nível do óleo do motor, manter o nível do óleo da água, manter o pneu calibrado. Por que você vai deixar o carro, só porque o seu carro tem 15 anos de idade, você não vai mais calibrar o pneu dele? Vai achar que é natural? Deixa o carro acabar. Eu acho que não. Eu acho que a minha opinião é enquanto está percebendo o benefício e evitando o risco, ou seja, em dose fisiológica, dose médica, eu acho positivo. E qual o benefício da reposição hormonal? No nosso público é basicamente masculino. Pro homem que está com 50 anos, 60 anos. Eu vou te dar um exemplo na mulher que eu atendi hoje. Tá. Ela reclamou de baixa libido, ela tem 46 anos e ela estava com libido muito ruim. Você concorda comigo que eu melhorar a libido dela e que ela manter uma relação familiar não é uma coisa boa? Claro. E ela sempre teve esse hormônio. Então isso foi para uma mulher hoje. Atendi antes de vir para cá. E no caso de homem, por exemplo, eu atendi também ontem um homem que estava perdendo massa magra, apesar dele estar fazendo atividade física 5 vezes por semana. E olha que curioso, ele percebeu que ao longo do tempo ele está pegando menos peso. Perdendo E força. o personal dele também falou, tá muito estranho isso. Aí nós fizemos vários exames, e não é doença nenhuma, é simplesmente uma condição natural de perda se ele não fizer nada. Mas ele vai querer perder massa magra, ficar sem força, começar a ter características de pessoas. Para que isso? Aí não é tomar coisa errada, é simplesmente se cuidar, assim como você se cuida quando toma um remédio que você precisa. Né? Então é ver de uma forma mais tranquila, sabe? Porque o que acontece hoje no Brasil e no mundo são as pessoas que se automedicam, tomam bomba, que é overdose, né? Doses acima do suprafisiológicas, né? E com isso cria um misticismo em cima de uma coisa que poderia ser boa, entendeu? A pessoa mistura o que é tomar errado daquilo que é tomar da forma que deveria. Aí que muda. A diferença do remédio pro veneno é a dose. Exatamente. Né? O pessoal que toma aí gosta de tomar um suco para ficar mais forte, né? O veneninho, famosa bomba, né? Hoje tem muitas, você vê que muitas mulheres tomando bomba, né? Tão fortinhas pra caramba. Aí ela faz assim, não, eu não tomo bomba não, é tudo natural. Ela fala, natural, mulher mais forte do que eu, é brócolis que ela tá tomando. É igual Bota do brócolis. Como é que chama mesmo? Popeye, né? Eu falei, que isso, ela tem mais braço do que eu, pô, 3 vezes meu tamanho. Espinafre. Eu sou natural, aquela barriga toda desenhada, musculosa. É só dieta, né? Claro que não. Mas o que pode essa galera que tá tomando aí, tá se entupindo de hormônio hoje por fim, questão estética, para ficar mais forte, mais bonito, mais... Sim. Uma aparência saudável, né? Isso pode afetar a longevidade? Pode afetar a saúde, né? Então, consequentemente, a longevidade. Outro dia eu estava num congresso, eu gosto de citar exemplos, eu sou um bom contador de causa, né? Opa, mas são causas que são reais e que facilitam a interpretação. Então eu estava num congresso que nem era da área médica especificamente, e tinha um empresário lá que ele tomava por conta própria uma reposição e ele me perguntou, olha, o meu hormônio tal está acima de 2.000, o que você acha? Aí eu falei com ele, eu acho que o seu coração vai reclamar. Porque às vezes o hormônio, você quer o efeito dele de uma forma, mas ele não faz o efeito só onde você quer. E para outro local, aquilo é uma sobrecarga muito grande. Então, eu não acho positivo, não vejo com bons olhos. O certo, eu penso, né, que a pessoa manter o corpo equilibrado e ter o melhor corpo que ela pode dentro de uma naturalidade, beleza, isso aí todo mundo quer e poderia. Agora, bomba é quando você toma uma dose supramédica, suprafisiológica, para chegar num objetivo de curto prazo também. A pessoa não está pensando na saúde dela daqui a 10 anos, quando ela faz isso, né? Então, não vejo isso com bons olhos, não. E tem muita coisa que é feita, sabe? A gente, e às vezes eles não vão no médico, só vão a gente quando tá com problema, sabe? Às vezes, porque quando o investidor tá ganhando na bolsa, ele conta para todo mundo. Quando ele tá perdendo, ele fica quietinho, né? Assim, fica moado, não fala nada. Só conta a vitória. Só conta a vitória. Derrota, ninguém conta. Aí é a mesma coisa. Quando a pessoa tá no auge ali, ela sai e tal, tá na praia e tal, mas na hora que tá com problema, ela fica quietinha, vai no médico, e isso a gente vê diariamente, com muita frequência.
Isso é um problema até de saúde pública, porque eu não sei ainda porque as pessoas falam, mas parece que elas não entendem o tamanho do problema, porque é muita coisa, é muita gente. Não, e você pega hoje o Instagram e roda assim, você vê que claramente as pessoas estão abusando Uhum, de hormônio de crescimento e uhum, todas essas coisas aí. Uma coisa que só falar que a doença moderna é o estresse, né? com certeza. Ah, do estresse é doença moderna. O cara fala assim, não, você tem que ficar mais calmo, você tem que reduzir o estresse. Aí eu falo, pô, mas se eu reduzir o estresse, eu vou ter que parar de trabalhar, vou ter que parar de fazer tudo, né? É. Como é que a pessoa tem um meio da pessoa reduzir o estresse Olha, sem reduzir o trabalho, sem reduzir isso é o... difícil, A né? pessoa... Mas você tem meios para tentar combater. Primeiro, com a Uhum, psicoterapia. Primeiro uhum, ponto. Segundo ponto, tem a parte medicamentosa, que pode ser uma uhum, coisa como faz com o psiquiatra, é, quando é necessário e tudo mais. E uma outra forma que eu vejo também é você suprir com coisas que podem te ajudar. Por uhum, exemplo, é, vamos falar um exemplo bobo aqui. Por exemplo, eu citei para você que eu sou sensível à cafeína. uhum, Então, por exemplo, quando eu tô ali na clínica, lá 5 horas da tarde, e o bicho tá pegando, chega gente passando mal, aí eu peço meu cafezinho, aí eu ganho aquela energia extra, uhum, mas eu sei que o meu corpo vai cobrar energia extra depois, uhum, falando assim, olha aquela fome que você não era para ter de noite, que isso acontece, aquela é, fome noturna. Mas então, você sabendo lidar com tudo isso, sabendo administrar. Porque, igual você falou, como é que você vai ficar sem estresse numa vida de hoje? Você consegue trabalhar, ser produtivo e compensar o estresse, e é o que dá para ser no momento, né? aham, Na hora que você puder aposentar, você compra sua chácara, vai para bem longe e beleza, né? Mas se agora, igual eu também, né? Eu tô aqui agora no Rio, daqui a pouco eu tô em Minas, semana passada eu tava em São Paulo, ainda peguei uhum, aquele dia lá que teve aquela vendaval todo, fiquei 10 horas no aeroporto esperando, aí como é que não vai ficar é. estressado, né? Não, porque é um conselho importante, você tem que ficar menos estressado e tal. Mas é complicado a pessoa ficar menos É, estressada, né? é, Nossa, o cara tem que pegar. Muita gente tem que pegar o ônibus, vai pro trabalho, fica 2 horas no ônibus, chega no trabalho, isso. tem um patrão chato, tem que. Além das terapêuticas que eu citei aqui, eu estava me esquecendo, mas é bom Né? lembrar, que é a atividade física, que Isso compensa ajuda. também, tá? E Uhum, alimentação, são uhum, itens que é tão importante quanto, ou mais importante que a medicação. Porque uhum, às vezes você só com atividade física, tem muita gente, tá? Que só com atividade física e alimentação já é o uhum, suficiente, nem uhum. precisa de tratamento. Entendi. Eu tava lendo um artigo também tem a crise dos 40 anos, né? Uhum, E a crise dos 40 anos eu li e achei que tem tudo a ver, porque eu sempre penso na analogia do Homem das Cavernas, que a gente está aqui, o homem moderno existe há 300 anos, 200 mil anos, sei lá, que a gente uhum, tem. E o homem moderno mesmo, né, com tecnologia, há 100 uhum. anos, 150 anos. E o cara estava dizendo que a crise dos 40 anos, ou dos 50, acho que é dos 40, nada mais é do que uma crise existencial, porque o ser humano não foi feito para viver 40 anos. Né? A média de idade do É, Homem das Cavernas era 20 anos, 25, inclusive na é, Idade Média, né? Está provado que uhum, a expectativa de vida era 35 anos, 40 anos, é baixíssimo. uhum. Então, o cara, quando a gente vive mais de 40 anos, a gente não está preparado, o nosso genes não é preparado para aquela vida tão longa. A gente fica assim meio perdido. Falei, já era para estar morto, estou vivendo aqui. E, olhando para o livro, eu falei assim, poxa, imagina, agora vamos ter a crise dos 100 anos, né? E Verdade. como é que nós estamos culturalmente preparados para viver 100 anos? Não estão, não. Não estão culturalmente, não, nem na parte, vamos dizer assim, governamental, né, no macro, vamos falar, pensar no macro, nem no micro, familiar, né, uma coisa, você com você mesmo, só que o mundo já está enxergando isso. Então, o pessoal do primeiro mundo, vamos dizer assim, que já tem mais longevos, já Uhum. estão se organizando para isso, já tem, assim, como é, locais com casas, assim, já Isso. preparadas, com tudo prontinho, já Nos Estados estão. Unidos tem bairros que Isso, são bairros. preparados para idosos. Bairros Então, inteiros. Eu sei sim. porque disso que eu tenho ações de uma, eu tenho ações de uma empresa lá, que é National Health, alguma coisa, é, que ela administra bairros inteiros ela tem mais de 37 mil casas que Nossa, é tá alugada. vendo? Então, que são bairros inteiros, com uma Pois casinha é. pequena, de 2, 3 quartos para um idoso, casal de idoso, Uhum, e é tudo preparado para o idoso. A calçada é baixinha, aí tem um ônibus que vem, ele já tem baixinho também para o idoso subir.
Tá tudo preparado para a vida do idoso. Deixa eu citar um exemplo aqui. Inclusive, é bom eu falar aqui que é o seguinte: eu sou inventor e tenho 2 patentes nos Estados Unidos, Opa, legal. concedidas. E nós estamos buscando investidor porque eu criei o que eu chamo de pâncreas biônico, que é um órgão artificial. E além do pâncreas biônico, eu criei uma forma de o médico, através do celular, monitorar todas as coisas que estão nesse pâncreas na pessoa, especificamente, e ainda mais. É a primeira invenção que dá a possibilidade do médico tratar a pessoa à distância. Então, a pessoa já vai estar com o pâncreas ali, com alguma medicação ou não, e aí, se precisar, o celular do médico vai tocar e vai agir no corpo da pessoa. Então, isso demonstra, eu que inventei, essa invenção é minha, eu tenho ela. Olha o que vai ter daqui a alguns anos para um paciente que poderia morrer de alguma coisa, por exemplo, pancreática, por exemplo, no caso do Steve Jobs, né? Se ele tivesse tirado o pâncreas rapidamente e colocado um pâncreas biônico, ele poderia estar, a Apple está onde hoje? A gente nem sabe, né? Então, eu estou dando um exemplo assim, de uma coisa que ainda não está para as pessoas consumirem, mas eu já inventei, já existe a patente, eu já descobri uma fábrica que consegue fazer. A gente está precisando só da parte de investimento financeiro para poder acabar de montar esse quebra-cabeça. Porque para nós que somos empreendedores e que tem startup, inventores, o Brasil, infelizmente, ainda não é um país como se você estivesse nos Estados Unidos, estivesse na Alemanha, estivesse na Suíça. Então, a gente tem mais dificuldade nesse sentido. Mas eu estou nesse ponto. Eu já acho que eu já andei uns 80%. E aí, a gente está agora nessa parte de buscar investidor para poder a gente finalizar essa parte técnica e já botar para venda e distribuição. Agora, perguntinha final aqui para fechar. O dinheiro compra tempo de vida hoje? É um bom investimento? Investir em tempo de vida? Se você utilizar o seu dinheiro para investir na sua saúde, sim. Né? E como você vai investir na sua saúde? Né? Alimentação, primeiro, começa no mercado, porque você nunca vai no mercado com fome, né? E vai sabendo o que você quer comprar, senão você vai cair nas armadilhas ali e vai levar coisa que não era para levar. E aí a alimentação é um bom investimento, investir o seu tempo em quê? Atividade física, tempo com a família, tempo para... como dizia o pessoal antigo também, como é que fala? É uma higiene mental, né? Fazer uma higiene mental, de alguma forma, né? Então isso é basicão, E, além disso, investir o seu dinheiro naquilo que pode te proporcionar saúde, tanto mental como nas viagens que você citou anteriormente, como também tratamentos naquilo que for possível e tratamentos preventivos, como você citou, por exemplo, uma suplementação adequada, o que realmente está precisando. Tem pessoas que tomam coisas desnecessárias, às vezes fica gastando dinheiro e tempo tomando coisa que ela não precisa. Podia estar... é a mesma coisa de você ter um alvo e você está atirando no lugar errado. Você tem que mirar outro lugar. E aí acertar o lugar certo, né? Então, eu acho que sim, você sabendo investir o seu dinheiro na sua saúde como um todo, é o melhor investimento que tem. Porque assim você vai ter mais tempo para curtir daquilo que você mesmo está produzindo com a sua família e da forma que você mais gostaria na sua vida. É isso aí, pessoal. Então, o Dr. Cláudio Ambrosio aqui, autor desse livro aqui, best-seller. E se você viver mais de 100 anos, né? Eu pergunto para vocês, se você viver mais de 100 anos, né? Tem que juntar dinheiro, tem que ter investimentos, tem que ter renda passiva para viver. E o bom da renda passiva, principalmente o investimento, é que ele vai crescendo ao longo do tempo, né? Então, imagina, se você quem é investidor e viver 100 anos, vai ter uma bela de uma renda passiva lá depois desse tempo todo. Doutor, obrigado aqui pela presença. Um prazer. Doutor, vamos deixar então os seus contatos aqui para o pessoal que quer falar com você, quer conhecer o seu trabalho, quer fazer uma consulta, quer fazer essa avaliação genética, né? Então deixa aí os seus contatos, pode ficar à vontade. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Todos os contatos, site, Instagram, telefone. Mas se você quiser deixar um recado final e o seu contato também pro pessoal aí, é importante. Bem. Gente, eu espero ter trazido informações úteis para vocês, esclarecimentos úteis para você, para sua família, para os filhos. E sim, em relação aos meus contatos, tanto Instagram e Facebook, é DR de doutor, né? DR, sem ponto, Cláudio Ambrosio com S. Então, Facebook, Instagram, YouTube também é o mesmo endereço. E o contato é uma central de atendimentos, que se precisarem falar comigo,
pode mandar mensagem, eu retorno, vai ser um prazer tirar dúvidas, tá? Pode mandar também no direct, no Instagram. O telefone é 32, o DDD, 9889 40001. Exatamente isso. Então, 32 988 940001. Esse telefone é de Minas, mas ele é uma central para o Brasil inteiro. Ah, Que entendi. eu atendo Então, aqui no Rio, São Paulo, Vitória, no Espírito Santo, Minas. E a gente faz a videochamada também. bacana. E redes sociais, facinho, né? doutor, né? Cláudio Ambrosio, Instagram, YouTube e Facebook. Facebook também. Então aí, galera, é fácil de achar. Então aí, cuide da sua saúde. Acho que investir em saúde sempre é o melhor, né? O melhor. Inclusive, eu já recomendei para vários investidores que são meus clientes. O cara fala assim: não, porque eu tô vendo. Não, eu falei, cara, para de investir, para um pouquinho de investir então, né? E vai cuidar desse negócio. Eu já vi pessoas que não. Ah, tô com uma dor aqui, mas depois eu vou ver, tem que operar. Não, agora eu tô juntando dinheiro. Eu falei, cara, vem juntar dinheiro para depois ficar com dor. Então eu já falei para algumas pessoas, falei, cara, para tudo que você está fazendo, vai cuidar disso aí e depois você junta dinheiro, porque a sua saúde é o que vai fazer você trabalhar melhor e ganhar mais dinheiro. Se você perder a saúde, não vai ter riqueza que vai poder pagar, né? Espero que tenha sido um bom bate-papo. Deixa no comentário o que você achou, deixa também sua curtida e não se esqueça de seguir aqui o nosso podcast, porque seguir a gente é a sua forma de você contribuir para o crescimento desse projeto. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.